Boa noite, minha gente. Começamos hoje mais uma live desse projeto Mara no Passo da Rabeca Convida. Eu sou Letícia Coelho. Essa aqui é uma live de pré-lançamento do disco no Passo da Rabeca e a gente vem conversando com rabequeiros da tradição, rabequeiros que tocam rabeca há muito tempo, compositores, inventores. E hoje a gente vai ter aqui a presença de uma pessoa super importante para esse disco, grande amigo meu, de mais de 10 anos. A gente já compôs muitas coisas juntos e a gente teve esse alento durante a pandemia de poder fazer um disco juntos, né? E esse disco vai sair na meia-noite de hoje para amanhã. Então, eu tô muito feliz aqui hoje. Coloquei até meu chapeuzinho direção de arte Alice Assal, para comemorar, né? Para já começar a comemorar, entrar no clima do lançamento desse disco. E hoje a gente vai conversar aqui com o Jeff e vamos conversar sobre a vida dele, sobre a trajetória dele e sobre essa feitura desse disco que a gente fez juntos à distância, né? E foi um grande prazer. Já vou convidar aqui o Jeff. Você tá sem áudio, Jeff? Talvez entrar e sair de novo da live pode ser uma boa. Pessoal que tá aí, tá me ouvindo? Quem tá entrando na live tá conseguindo me ouvir? Eba! Jeff, te mandei uma chamada. Se ela não chegou, peça para entrar aí, que nós estamos te esperando pra prosa. Yo! Bora! Bora prosear. Para quem tá entrando, essa live é uma live de comemoração de pré-lançamento do disco, seguindo as outras lives que a gente andou fazendo por aqui. Hoje a gente vai ter a presença do Jeff, querido amigo. Seja bem-vindo. E E aí, maninha? Tá me escutando bem? aí? Tava com um probleminha de áudio, mas acho que agora vai. Agora deu Boa boa. noite, maninha. Boa noite, maninhos. Que honra estar Ei, aqui com você, Letícia, aí com vocês. No Passo da Rabeca, né? no Passo da Rabeca. Ah, Coloquei até meu chapéu, ó, em sua homenagem, para fazer coisa uma. linda. Entrar no clima, né, do disco que tá vindo. Ah, Bom demais, Jeff. coisa Minha gente, linda. Jeff é um músico, filósofo, professor, inventor, compositor, né? Uma pessoa muito talentosa, muito potente, né? E hoje, assim, a gente vai começar a nossa prosa falando sobre Jeff, né? Porque Opa! aqui a gente está conversando sobre as trajetórias dos artistas, dos músicos, né? E a gente está tomando essas trajetórias como teorias da vida, né? Teorias da arte, de como viver de música, como viver de arte, como encontrar esse encantamento que a gente sempre busca, né? E eu acho que um caminho que esse disco acabou propondo e que eu resolvi levar a sério foi da gente mergulhar nas pessoas que fazem parte dele, né? Então, assim, estou muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. Manda um beijo para a Dai, que está aqui assistindo Uh, nós, né, Dai? a Recém-operada, bonita, em horas para ti. guerreira. É, e vamos conversar. Eu queria, Jeff, que você contasse para a gente da sua infância, né? Na verdade, assim, se apresenta do jeito que você achar melhor. E eu queria que você contasse para a gente sobre a sua infância. Assim, como que foi sua infância? O que que você gostava de fazer? Como é que era? Eba! Então, pra galera que tá chegando,
Eu sou de Cabo Verde, né? Então, um país de língua portuguesa, um país africano que fica perto da costa africana, onde fica o Senegal, onde fica Guiné-Bissau, né? Então, é um país com muitas influências culturais, né? Bem mista, né? Até a gente tem um grande flerte com a cultura brasileira, exatamente por essas misturas de vários mundos, né? Que tem aqui, também lá tem. Então, isso torna muito fácil a gente de Cabo Verde interagir com brasileiros, né? Então, a minha infância agora, voltando já. Então, eu sempre fui uma criança muito agitada, né? E muito causadora, assim, de estragos, né? De traquinice, né? Fui uma criança muito traquinas. Então, eu estava sempre procurando coisa para fazer, assim, subindo em coisa, então caindo, sempre com machucados, né? E a questão musical também, sempre procurando músicas diferentes, né? Influências diferentes. Então, apesar de, por exemplo, hoje eu me considero um pouco mais eclético do que antes, né? Porque antes eu gostava de procurar coisas, mas eu gostava de ouvir mais estilos musicais mais específicos. E de um tempo para cá, assim, vindo principalmente para o Brasil, a gente começa a se interessar por mais coisas da terra e mais pontes entre onde tu tá e onde tu viveu, onde tu veio. Então, do sapeca, assim, que sempre brincava com várias coisas diferentes, estragava coisas, daí nasceu, digamos, umas vontades de sapecar em outros conteúdos, né? Então, eu gosto de ciscar um pouco na filosofia, eu gosto de ciscar um pouco na antropologia também, na história. Então, de forma sempre, diria que amadora, né? Entusiasmada, por assim dizer. Então, é basicamente isso. Só um resuminho, porque senão eu falo muito, né? Não, mas nós estamos querendo saber mesmo. Mas quando você era criança, por exemplo, o que tocava na sua casa de música? Pá, então, música tradicional cabo-verdiana. Era grande, digamos, o grande epicentro, assim, das escutas, né? E também convivi com um tio meu, assim, que já morreu, casado com uma tia minha também, uma tia do coração mesmo, uma segunda mãe, que esse tio meu era um grande violonista. E sabes o Jimmy Sete Cordas, né, aqui do Brasil, né? Não, digamos, em termos de projeção, digamos, de fama, mas ele tinha uns toques de morna e coladeira, que são gêneros de Cabo Verde, que tem essa tal de baixaria, né? A gente não fala isso, né? A gente fala, tipo, as condução de morna, as mãozadas, né? E tem essas frases, né, em contraponto, né? Que tem tanto no choro, na música portuguesa, tem na música brasileira como um todo, né? Desde frevo, samba, choro, lá também então a morna, a mazurca, tem essa linguagem de violão nos bordões, né? E esse tio meu, assim, ele promovia várias noites cabo-verdianas, que é um termo muito parecido com quando a gente fala aqui no Brasil, roda de samba, roda de choro, que os músicos se encontram, né? E fica proseando e tem música, então tem muito isso lá em Cabo Verde, das noites cabo-verdianas. Às vezes não é nem de noite, né? Mas é o nosso sarauzinho cultural, né? Então, promovia muito isso. Meu padrasto também, grande percussionista, cantor, né? Então, apesar de ser pedagogo também, então eu cresci com influências muito diretas. Meu pai também, por exemplo, que faleceu, tecladista também, clarinetista. Apesar de eu ter pouco contato direto com eles me influenciavam só pela presença deles, né? Já pela musicalidade que eles já transmitiam. E isso acontece muito com os cabo-verdianos, né? A gente não tem um estudo de música formal lá, por exemplo. A gente já vai ouvindo, já vai fazendo. Tu já é incluído, né? No contexto. Então, não sei tocar. Daí a gente bota um cavaquinho na mão, faz isso aqui. Chegou essa parte aqui, faz um play, já fechou. E daí nisso tu vai já pegando uma certa percepção musical, assim, meio num empirismo mesmo, sabe? Então, tem muitos encontros lá, a gente brinca muito na rua ainda, né? Graças a Deus, assim. Então tem muita essa coisa de brincar na rua, assim. Então as crianças têm sempre instrumentinhos feitos de madeira, com, sei lá, uns tipos de chocalhos com, sabes, a tampa de lata de cerveja, lata de Coca-Cola, sei lá, qualquer refri, que tu pega e amassa, digamos, a tampa para virar uma platinela. Então tem um instrumento que é recordar, que a gente sempre toca nas festas tradicionais, assim, principalmente na virada do ano. Então as crianças se juntam, fazem instrumentos de percussão por eles mesmos, assim, os instrumentos reciclados, né, instrumentos alternativos. E tira uma sonzeira. Então, normalmente a galera tem essa coisa muito interativa de estar fazendo música num momento que a gente não falaria que é oficialmente show, oficialmente um ambiente cultural. O ambiente cultural já está
perpassando os momentos, né? E quando a gente vê, a gente já tem uma vivência, digamos que a gente não sabe exatamente quando começou, porque é meio que assim, até, por exemplo, a questão do multi-instrumentismo, entre aspas, a maior parte dos Uhum. músicos que tocam não se consideram músicos às vezes, mas eles são multi-instrumentistas. O cara toca violão, toca percussão de vários tipos, toca cavaquinho, que todo mundo toca lá, porque é um instrumento mega tradicional, então. E daí já o cara já tá arriscando em sopro, daí do nada o cara já tá tocando aquela viola de 10 cordas, e daí vai. Então a gente nem percebe quando começa exatamente. Agora, quando a gente sai daquele nicho de música cabo-verdiana, aí sim, aí começa uma outra visão. Ih, velho, eu vou ter que aprender tal coisa, porque aí já entra naquela questão ocidental, né? Aquela questão de formalidade, pá, não, para aprender agora piano clássico é outra postura. Para aprender aquela percepção Uhum. musical lá é outra realidade. Basicamente. E você falou que o que tocava era música tradicional de Cabo Verde, né? E aí Sim, você podia a falar maior parte. uns nomes para Sim, as pessoas aham. ouvirem, assim, ficarem sabendo? Ó, Nomes de compositor, em, compositor. em todas as casas cabo-verdianas sempre vai tocar Cesária Évora. Né? Eu acho que é muito difícil alguém que não goste, assim, porque tem muito a ver com a nossa essência musical, né? Mas tem vários outros cantores, por exemplo, Tito Paris, que é um músico, multi-instrumentista cabo-verdiano que eu adoro também, Orlando Pantera, Lura também, a própria Mayra Andrade, que é um pouco mais recente também, super, então. E, na Uhum. verdade, é um caldeirão de vários artistas, né? Tem muitos artistas novos no cenário atual também, que meio que acompanho de lá, mas também eu participei lá também como tocando com muitos músicos de lá também, né? Porque os cabo-verdianos se Uhum. prestam muito como músicos, né? Aqui também eu vi muito isso em Floripa também, né? Então uma banda, mesmo Como em Elemento, assim? já está em por exemplo, Ah, tem grupinhos assim, tipo, de acompanhar cantores. Então, sei ah, lá, sim. daí tu vai tocar numa gig, entre aspas, e daí aparecem vários cantores famosos ali que os gringos vão falar, meu Deus, aquele ali. E a gente tá lá tocando e é tudo brother, é tudo, que isso, dá um abraço aí. E daí todo mundo já tá no mesmo, na mesma convivência, né? Então tem essa coisa, essa proximidade, assim, essa não formalidade, né? Então a gente acaba conhecendo geral todos esses músicos das nossas culturas, né? Desde os mais antigos aos mais atuais, e no mesmo ambiente. Então, ao mesmo tempo, Uhum. também essa coisa, tipo, eu sou metaleiro, mas não me impede de estar tocando uma noite cabo-verdiana lá com músicas tradicionais. E depois sair e tocar música brasileira logo ali, porque a galera também gosta muito de música brasileira. Por exemplo, na minha casa sempre escutou-se música brasileira. Eu acho que em casa de todos os cabo-verdianos sempre foi assim. Tem uma coisa até dos séculos passados, dos contatos entre cabo-verdianos e brasileiros, né? Que é uma história um pouco esquecida por parte de cá. Mas para nós não, como é um arquipélago muito pequeno, as influências dos países e das culturas que chegaram lá são muito vivas e muito pulsantes, a gente ainda mantém esse elo. Então a música brasileira é escutada desde sempre. Uhum. Então desde sempre eu escutei samba de raiz, choro. Tem a questão das novelas brasileiras, por exemplo, né? Desde a década de 80, 70, talvez, que passa ali religiosamente. Então eu era uma criança que, ó, o que acontece? A gente brinca na rua, eu lá sempre lá agitada, eu falo muito alto, né? Essa é uma característica que também a gente tem lá, mas eu parece que eu exagero um pouco, né? E tem uma projeção que, às vezes eu tô falando há 3 quarteirões e fala, putz, ele chegou, cara, não acredito, velho. Então não consigo. Então a gente lá brincando, normalmente tem alguém que sai e fala assim, novela! E daí todo mundo já sai correndo, assim, pá, um desespero, né? As minhas memórias, né? Eu exagero um pouco. Mas aí, tipo, todo mundo desaparecia. E eu ficava lá, esperando todo mundo voltar, né? Pra continuar a brincadeira. Normalmente era novela brasileira que tinha os horários ali, 7, novela das 8, novela das 9, a novela principal, por exemplo, que chega ali. E daí é uma novela brasileira, com certeza, que todo mundo vai parar o mundo pra ver a novela. E daí eu normalmente era do tipo que queria Sim. ficar brincando na rua, né? E daí quando eu chegava, por exemplo, em casa pra ver, eu já queria continuar falando, né? E todo mundo tá prestando atenção, né? Então, então tinha essa coisa da conexão com o Brasil, por exemplo, de várias formas, né? E também, Uhum. claro, a questão da música internacional, né? Para nós. Eles escutam de tudo, né? Nós, cabo-verdianos, desde rock clássico e música pop, né? Música geral, Uhum. né? Passa muita também tendência dessas músicas vindo dos nossos vizinhos continentais, né? Música, por exemplo, angolana, que tem um flerte gigante com o Cabo Verde, exatamente por ser país de língua portuguesa, por compartilhar uma história colonial, por ter uma Uhum. vibe meio similar também. Então tem um certo amor assim, entre a cultura cabo-verdiana e a angolana, mas também as culturas congolesas, por exemplo, com sucus, com gêneros de música africana urbana, assim, que influenciam a gente também e a gente devolve. Então tem
uma retroalimentação muito grande com a música caribenha também. Então são sempre flertes assim, que nunca pararam. E isso reflete nas nossas audições musicais e também na nossa musicalidade. Às vezes, eu vou tocar uma coladeira, quando o cara vê, já tá botando um esse aqui não é merengue? Mas esse aqui é a minha base coladeira, então pode. Então, já é. Então é sempre um megazord assim, de ritmos, de influências, tendências, instrumentos. Um pouco como o Brasil, né? Uhum. Aham. Mas eu, de minha parte Então, agora, não, desculpa, como pessoa, então, quando eu comecei a formar. Desculpa, teve uma latência, teve uma latência. Quando eu comecei a formar o meu pode falar. gosto pessoal, eu fui direto pro metal, assim. Então, tipo, desde pequeno, eu adorava metal extremo. Só que eu não tinha muita oportunidade de escutar, porque também já tinha um certo pouco acesso a esse gênero, porque a maior parte não gostava mesmo. Essa galera que fica gritando. Então, isso aqui é muito barulho. Aqui também eu já vi a mesma coisa. Então, é um fenômeno que os metalheiros têm que, têm que administrar. E também os meus pais também não gostavam disso também. Então, era um pouco barulhento, entre aspas, para eles. Então, eles evitavam. E também tinha essa visão de vai estimulá-lo demais. Por quê? Porque eu era muito agitado. Daí eu ouvindo metal, então, nossa, virava um Duracell que não acabava mais. E daí eu tinha certas brincadeiras de destruir instrumentos, assim, quebrar uns instrumentinhos. Então, ficava meio, pô, isso aqui não pode ouvir. Então, então o metal mesmo foi o meu gosto pessoal que eu levei até hoje, assim. E depois eu já curti também música barroca também, desde muito pequeno, porque me interessei muito pelo piano, né, desde sempre, né. Aulas de flauta também. Comecei com flauta doce, como muita gente, né. Até tem uns amigos meus que, deixa eu ver. Tem o pessoal aqui, Jeff. Tem uns amigos aqui que estão entrando, ó. Eba, Edivaldo, um grande brother de Cabo Verde aqui, que está aqui em Floripa também, meu brother. Eba, Então, gente. Chega mais. só gente boa, salve aí, pessoal. Então, daí, tipo, as influências de música erudita também, então, como, por exemplo, música barroca, sempre eu gostei. Assim, daí não sei como começou, mas eu senti altas vibrações, altas psicodelias só escutando. Metal também era a mesma Aham. coisa, música cabo-verdiana tradicional. E adorava fado Mas português você não também. acha que tem uma parecência, Jeff? Eu acho que o barroco parece muito com o que a gente faz. Nossas Sem músicas, dúvida. né? Falando Não, assim. sem dúvida, Muito sem parecido. dúvida. Sem dúvida. Até minha forma de contrapontear dentro da morna e da coladeira, normalmente já tem uma influência já do contraponto, né? Assim, já Sim. meio barra assim da vida, já flertando com barra, né? Apesar dessa linguagem já existir, não estava inventando a roda, mas Super. digamos que eu deixo um pouco mais Uhum. declarado. Agora, não é muito caverdiano isso aí, hein, cara, cuidado, hein? Normalmente eles têm um senso meio purista que às vezes a própria divisão entre o que é e o que não é fica muito tênue, porque, mas isso aqui não é do Brasil, não, isso aqui não é meio modinha brasileira? E o cara continua tocando, sabe? Mas eu não posso, todo mundo pode, mas não. Tô brincando, brincando. Responsa, né? Tem uma responsa Yeah, aí, yeah. Mas tu né? tinha uma questão agora há pouco também que eu acho que. Não, eu ia te perguntar de qual ilha você é, Eva, né? sou da Ilha de São Porque Vicente. assim, as pessoas escutam falar de Cabo Verde, têm Yeah. imagens de Cabo Verde na mente, mas muitas coisas não são ditas, Sim, né? sim. Então, ó, Cabo Verde é um arquipélago de 10 ilhas. Eu sou da ilha chamada São Vicente, né? Que tem uma cidade chamada Mindelo, que também é a ilha da Cesárea Évora, né? A mesma cidade. E, inclusive, a distância da minha casa para a casa da Cesárea Évora é muito curta. É, talvez 1,5 km no máximo, assim, sabe? Logo ali, sabe? Aqui para o Brasil, que é um país continental, assim, 1,5 km. Mas para nós talvez fique Pertinho. longe, né? Nossa, o cara falou que é perto, é 1,5 km, meu irmão. Mas essa ilha de São Vicente, ele teve muitas influências culturais. Foi a última ilha a ser povoada em Cabo Verde, né? Só para ter uma contextualização rápida, assim, o nosso arquipélago oficialmente foi, digamos, ficou desabitado até a chegada dos portugueses em 1460. Tem alguns indícios arqueológicos que mostram que populações do continente, principalmente da região do Senegal, quando era o Império Wolof, assim, mais ou menos século XIV, um pouquinho século XIII, século XIV, eles iam buscar sal em Cabo Verde, porque é muito perto, é mais ou menos 500 quilômetros, 600, 900 no máximo das ilhas. Então eles já conheciam, até tecnicamente nas trocas comerciais com os portugueses indicaram Cabo Verde. Não, ali, não sei o quê. E daí os portugueses chegaram lá, não encontraram ninguém e montaram a civilização, a primeira civilização europeia, digamos, fora da Europa, assim, nos trópicos para baixo, sabe?
Então ali começou um processo de escravatura também que já estava rolando, né? No continente africano um pouco antes, assim, com países como Senegal, Guiné-Bissau, Mali um pouco. E daí ali começou a enviar pessoas escravizadas para Cabo Verde. E com os europeus já na região. Então muitas vezes eram genoveses da Itália, que eram ligados às navegações, descobrimentos, eram portugueses camponeses, eram judeus. Então essas populações ali que começaram a gerar o nicho e o tronco comum dos cabo-verdianos. Então, europeus de algumas partes da Europa especificamente, com oeste-africanos. E depois a miscigenação se tomou, digamos, um papel crucial para a civilização cabo-verdiana. E também ali começou as escolas coloniais, né? Então, quando descobriu o Brasil, já tinha algumas escolas coloniais. Descobriu não, quando o Brasil foi invadido, aqui já tinha escolas coloniais em Cabo Verde. E esse termo descobrimento a gente ainda usa lá em Cabo Verde, porque a gente não tem, infelizmente, nenhuma prova concreta que não existiu, digamos, presença definitiva, efetiva lá em Cabo Verde, né? Então a gente sempre, sei lá, fica, mas devia ter alguma coisa, mas aí, então fica o oficial, né? Então, para mim é um ponto de inquietude até hoje, né? Ficar imaginando assim, tipo, Uhum. mas se houvesse, o que havia, né? Então, daí Sim. no caso de. Então, São Vicente foi a última ilha a ser povoada. Então, foi o último processo das línguas que se misturaram, que eram línguas crioulas em Cabo Verde, que é a língua que a gente fala, nosso idioma crioulo cabo-verdiano, que tem algumas variantes de acordo com as ilhas. E a nossa de São Vicente seria a última. Então, ele também sintetizou processos culturais de todas as ilhas, já que já tinham várias populações se misturando. E também no século. Uhum. Porque já foi final do século XIX. Já no início do século XX, a gente teve uma forte influência japonesa, brasileira, por causa dos portos ali que tinham em São Vicente. E São Vicente ele Uhum. foi parcialmente colônia da Inglaterra também, por causa dos navios transatlânticos de carvão e vários processos coloniais. Então, eram Uhum. muitas culturas, digamos, se misturando num ponto. Então, em geral, Sim. São Vicente é um local muito cosmopolita, apesar de ser muito pequeno, assim, o país, assim, o país e as ilhas, né? Mas chega a ser efervescente, assim, então os caverdianos são um pouco aceleradinhos, assim, um pouco, acho que eu expresso um pouco dessa, dessa efervescência, né? Creio eu. Então, legal demais, Jeff. E aí, então, você contou um pouquinho aí que você, quando você era pequeno, o que você gostava de fazer. E esse negócio da música lá, como que era pra você? Porque, assim, do meu, o contato que eu tenho contigo, que já faz 10 anos, E né, amigo? Muito tempo. muito tempo, Já muito faz tempo. ali 10 anos, eu te conheci já como músico, né? Então, eu te Sim. conheci em Floripa como músico para tocar já contigo. Mas antes disso, você morou, você morava em Floripa antes de 2010, você chegou em 2010. Aham, eu cheguei em 2007. Tá, então Aham. vamos andar uns passos para trás, assim. Antes de você vir para o Brasil, né? Você gostava de rock, você tocava lá. Rock, como é que era? Você já tocava? Aham. Sim, sim. Na verdade, eu comecei a minha atividade musical espontânea com mais ou menos 10 anos, pegando em flautas doces, falando pra todo mundo, eu sei tocar, pessoal. E ninguém queria me escutar porque eu falava demais. Daí eu botava umas duas flautas, eu ficava... Pra mim, na minha cabeça, era tocava música indiana. Mas para as pessoas, assim, tipo, não era nada, era um montão de barulho. E realmente eu tava improvisando as minhas coisas, não sabia botar as notas, mas na minha cabeça sabia tocar. Sim. Então, um belo momento, o meu irmãozinho caçula, mais ou menos com 11 anos, meu irmão, eu tinha 11 anos, eu tenho uma diferença de 7 anos do meu irmão caçula, que tá na Bolívia agora, é o Uhum. meu grande brother, que é metaleiro também, que nem eu. Ele ganhou um tecladinho de brinquedo. Essa história aqui é muito louca. E daí, eu era proibido de brincar com os brinquedos dele, porque eu tinha um péssimo hábito de danificar instrumentos tentando construir histórias e teatros. Eu era tipo, sei lá, artes cênicas total, assim. Então, às vezes eu simulava uns acidentes nas histórias que eu ficava contando pra ele. Eu botava fogo no carro, claro, daí amassava o carro pra ficar realista. Só que pra quem vê isso é um ato de violência, ver a criança botando fogo, amassando os brinquedos, né? Mas, pô, tem um contexto, né? E daí, numa dessas, meus pais ficaram, o que que tá acontecendo? Não, meu Deus, violência, não, pá! E me proibiram de mexer nos brinquedos dele, porque eu danificava. Mas ele ganhou um tecladinho de presente, um tio lá. E eu fiquei Uhum. muito, mas eu quero tocar. Não, mas tu não tá proibido, tá de castigo, não pode brincar com os instrumentos, os brinquedos dele. Mas aí numa dessas ali, aqueles que tu aperta o botãozinho e sai tocando aquelas musiquinhas,
aquelas automáticas ali. Então, meu irmão, uma dessas, ele tava brincando lá, era bem bebezinho, assim, ele tava brincando, mas a gente já tava acostumado com aquela demo, daquele tecladinho que tu tocava, batia o dedo e começava a tocar a música automática. Mas ele, no caso, ele tava brincando lá, ele, bebezinho lá brincando, ele tocou uma sessão de mais ou menos 3 notas. Pararara. E daí ali começou, pronto. Daí deu um episódio lá psicodélico que eu, pá, deu um estalo. Eu falei, me lembrei, agora eu sei tocar, sim, já sei. E daí eu peguei o teclado e comecei a tocar. Pronto. Agora, a partir dali, sou eu, é a mesma pessoa. Antes era o que falava com a flauta, sei tocar música indiana, e daí, ok. Mas depois as notas, a partir daquele momento lá, eu começava a fazer sentido. E daí, tipo, já localizei, digamos, as alturas. Hoje em dia a pessoa vai falar, o cara tem ouvido absoluto, ouvido relativo. Tem vários termos técnicos para isso. Mas naquele momento ali, Uhum. localizei a nota e já sabia o que era. Então não precisava dar nomes aos bois, né? Já sabia achar o som. Então ali que começou. Claro que isso vai desenvolvendo, né? De acordo com a prática do músico. A pessoa vai estudando, vai expandindo isso. Mas aquele estalo começou naquele momento ali. E depois eu já peguei umas flautinhas, começou a tirar som, e começou a tocar as músicas tradicionais, várias de Cabo Verde, comecei a entrar no teclado. E as pessoas, oh meu Deus, ele já tá tocando. E daí, ok, beleza, bota ele na aula de flauta. Só que daí tem uns Uhum. vexames rapidinhos, assim. Quando eu comecei na aula de flauta, era uma escola municipal. E daí, ok, partitura, todo mundo lá, as crianças bem fofinhas, tal, bem comportadas, mais ou menos. No recreio que a galera fica uns demoninhos, né? Mas dentro da aula, tipo, todo mundo bem comportadinho. Mas daí não tinha vaga pra mim. E daí eu tinha muita vontade de aprender, tipo, a tocar as músicas como todo mundo e, sei lá, ter uma educação formal, né? E os meus pais, pô, vamos lá então. E botaram na escola municipal. Só que não tinha vaga, eu tinha uma flauta, não tinha estante pra mim, não tinha cadeira, não tinha vaga, não tinha nada. Mas daí, pela minha força de vontade de ir lá com um amigo que já tinha vaga sempre, a gente chegava lá e pá, e ficava tentando aprender. Numa dessas, assim, eu já tava tocando as músicas todas de ouvido, né? E daí, um pouco tempo, e daí, enquanto que a galera tava lendo, eu não sabia ler. Mas o professor, não sei, eu bem desinformado, achou que eu já soubesse ler partitura. Então, numa exposição pública ali, ele falou: esse aluno aqui, ele sabe tocar tudo que a gente bota pela frente, ele toca qualquer coisa. Daí botou uma partitura ali pra eu tocar, sabe? E daí já tava, a gente já. Assim, não, para tipo o presidente da Câmara, assim, não, os projetos assim daí, não sei, municipais estão dando resultado. Por exemplo, esse aluno Emocionante. aqui. E daí botou uma partitura que eu nunca tinha visto na vida, não sei, eu não sabia tocar de partitura, tocava de ouvido, acho que ele pensava, não sei o que que deu, e eu fiquei pagando um amigo tocando uma música antiga lá, não, não é esse aqui, ó. E daí deu um mega transtorno musical ali, com a música escrita, que demorou um bom tempo para voltar. Então essa coisa da música de ouvido, né, dos violeiros, né, da galera da música popular, assim, me pegou na veia desde sempre, Sim. né. Mas logo após comecei a aula de piano também, né? Então já comecei aquela questão da música um pouco formal. Então, mas Uhum. ali logo após comecei as bandas de grunge, que eu gostava muito de bandas como Nirvana, esse movimento de grunge todo, né, dos anos 90, mas eu já tinha Uhum. mais ou menos uns 16 anos por ali, ensino médio, que eu comecei a entrar nas bandas de pop rock também, que era tudo cantado em crioulo também. Depois bandas de metal também, já em Cabo Verde, né? Então, participei de um cenário rock e metal lá, bem forte. E depois música tradicional cabo-verdiana, porque eu participava, digamos, curtindo, mas não tocava, né? Até, tipo, as tentativas eram meio que frustradas, né? Porque, não, tu não tem a mãozada, que é a pegada. Não tem a pegada, tipo assim. Uhum. Então, isso me incomodava muito, porque a galera já nutria desse meio, assim, de estar tocando. Eu já meio que evitava um pouco, eu curtia ouvir, mas não interagia. Então, quando eu comecei a interagir, comecei a tocar nas noites caberdianas, em vários locais, mais ou menos com 17, 18 anos, com vários músicos, às vezes com instrumentos diferentes. Depois entrei em algumas bandas, tem uma banda muito saudosa lá, que é a Maltas Terra, que é uma das bandas que eu participei, que eu tenho muita saudade, que eu toquei até o último momento, até o último dia que eu estava vindo para o Brasil em 2007. Teve show, então a gente tem E uns você laços tocava muito fortes de baixo? amizade. Violão. Nessa aí tocava baixo, baixo. E Uhum. daí, e tem muita gente, aquele cara ali que meio que estragava a música cabo-verdiana, porque ele bota slap na morna, quando ele já se viu, alguém botar slap, ele tá pensando que tá tocando o quê? Funk ou metal? Né? Então, tinha pessoas que ficavam revoltadas ali, porque eu botava tapping, botava umas técnicas assim que não eram tão desejáveis na música tradicional. Mas, claro, vai ver os tiozinhos também, tem sempre alguma técnica expandida também que não era do século XVIII nem de XIX, né? Estamos no século XXI. E eles mesmos, na minha época, quando eu tocava, não sei o que, mas tu botou ou não botou?
Então, tem muito esse do. Eu gosto de confrontar muito, né? Até que ponto esse tradicional é exatamente sempre o mesmo? Claro que não, né? Então, inclusive, são Uhum, parte das minhas pesquisas, né? E também pesquisa sobre. Eu ando uma certa, falando agora de rabeca, uma certa caçada de alguns instrumentos, né? Que desapareceram de Cabo Verde. A rabeca, por exemplo, cabo-verdiana, desapareceu. E daí o violino substituiu, e daí o próprio nome da rabeca se misturou com o que é o violino. Violino, para nós, seria esse instrumento que vai tocar música erudita. Ou uma música, digamos, mais ocidentalizada, assim, né? Mas né, a partir do momento que a gente toca as músicas tradicionais, esse mesmo instrumento que já agora é botado no peito aqui, com outra empunhadura do arco, e tem um som mais rouco, entre aspas, né? Já é chamado de rabeca, porque já tinha uns bailes de rabecada, já desde o século XVIII, já tinha umas piras assim, tipo das músicas ibéricas misturado com as músicas africanas. Temos a simboa também, que é um instrumento west-africano, monocorde, né, que eu adoro também, que já existia em Cabo Verde do século XV, né, com a chegada dos povos escravizados da África, que reconstruíram alguns instrumentos, outros desapareceram. E a nossa rabeca uhum. mesmo ficou só o nome e a técnica da rabeca. Mas o corpo do instrumento em si virou o violino que era mais fácil de conseguir, simplesmente porque Cabo Verde tinha muitas secas, né? As madeiras do local eram muito escassas em certas épocas e os imigrantes, que Cabo Verde era sempre composto por imigração, é um país insular, né? Não temos território no continente, então a gente está sempre indo e voltando o tempo todo, navegação, trabalhando nos locais, voltando. Eles traziam facilmente violinos, né? Tanto dos Estados Unidos, na pesca da baleia, que Cabo Verde começou a pesca da baleia com Açores e Estados Unidos no século XIX. Isso foi um episódio muito marcante para as imigrações cabo-verdianas. E ali começou a trazer muitos violinos, né? Também dos países europeus. Então o violino meio que, digamos, incorporou, digamos, como instrumento de arco que prevaleceu. E quando tu toca música cabo-verdiana, é rabeca. Mas aí, agora vou tocar uma peça ali de música. Isso aqui é violino, já mudou a técnica. Né? E normalmente tem esse esquecimento, né? Então, imagina a minha emoção, então, de encontrar pessoas como a Lê, né? Uma grande deusa da rabeca aqui, brasileira. Daí, Que quando isso, eu... meninos? quando a gente vê tantas coisas similares e também da minha parte eu vejo tanta coisa que, tipo, que a gente tem em comum aqui no Brasil, as violas, por exemplo. Aqui tem a viola caipira, que é outro fenômeno incrível, né? Que eu sou apaixonado pelas violas, as famílias das violas de 10 cordas. Cabo Verde tem uma viola crioula, uma viola de 10 cordas também, que é muito parecida com a família das violas caipiras, só que tem dois corações, tem outra afinação, outra técnica. E também está em via de extinção também. Então, porque se usa muito a guitarra não, violão de 12 cordas, industrial. Então tem todo ainda os luthiers do local ainda constroem, mas são poucos luthiers e há muita pouca procura por esses instrumentos tradicionais por causa das sonoridades mais modernas, Uhum. né? Então, o Brasil, tipo, é um mar de alegria para mim nesse ponto, porque ainda continua pulsando, né? Tipo, esses instrumentos, essas rodas, né? Esses diálogos, né? Então, nossa, então, lê. Falo Então, muito, né, isso que você falou Lê? das rabecas e do violino e tal, aqui no Brasil também tem isso, né? Eu acho que tem uma questão aí de que os violinos, esses violinos que a gente compra na loja, que são feitos na China e tal, são mais baratos, né? Então, e são mais fáceis de conseguir, né? As rabecas, elas estão ficando cada vez mais caras, né? É um Uhum. instrumento que já tá bem mais caro, assim, do que era há 10 anos atrás, né? Sim. E eu acho que teve uma retomada da construção desse instrumento, né? Então, muitas pessoas mais novas começaram a estudar, aprender a construir. Tem vários músicos que aprenderam a tocar o instrumento e agora são luthiers também, né? Então, eu acho que o que aconteceu no Brasil, talvez, que não aconteceu em Cabo Verde, foi Gilberto Gil ter sido ministro da Cultura. Porque a gente teve um movimento aqui, desde da existência dele como ministro da Cultura, de valorização das tradições populares, né? Então, quando ele foi ministro, tinha muito dinheiro público para a reinvenção desses espaços, né?
Então, teve a construção dos pontos de cultura, alguns grupos tradicionais tinham dinheiro para comprar instrumento, então tinha dinheiro para dar oficina, tinha dinheiro para viajar, para mandar os mestres para os lugares, reconhecer os mestres, as mestras, né? E eu acho que o que a gente vive hoje ainda é feito daquilo, né? Então, assim, o meu olhar, falando da minha história, de me aproximar dos mestres, que eu comecei a trabalhar diretamente com mestres em 2005, 2006, que eu levava os mestres de Congada para dar aula nas escolas. Foi um projeto que eu fiz, tipo assim, não tinha noção de nada, né? Mas naquela época estava começando essas políticas no Brasil, né? Então, assim, eu acho que esse movimento que aconteceu político aqui, né, desse Ministério da Cultura e das políticas da cultura do governo Lula e do governo Dilma, mais o governo Lula, inclusive, foram super importantes para reacender, né, as práticas populares no Brasil, né? E eu acho que talvez essa foi uma diferença nossa, né, de Brasil e Cabo Verde, assim, porque você ter um incentivo público para estimular práticas tradicionais, para estimular que mestres e mestras deem aula e oficinas e montar grupo e comprar roupa, é muito dinheiro, é muita Sim, demanda, é muito sim, trabalho para manter, né? sim. Então, é tudo muito na raça, mas a gente teve esse fôlego ali naquela época. E o que a gente tem hoje ainda é o que sobreviveu daquilo ali, né? Sim, sim. Então, inclusive nessa questão das rabecas, assim, nessa época, foi uma época que teve uma expansão disso, assim, né? Teve um Uhum. movimento que a gente já falou aqui em umas outras lives, que tem relação com pesquisas que fizeram na Zona da Mata Norte na década de 90, a existência do grupo Mestre Ambroso, que ficou super famoso no mundo inteiro, e que tinha rabeca, e as pessoas queriam tocar Uhum. rabeca, né? Assim, duvido um rabequeiro que não toque hoje, que não se inspirou no som da rabeca do Mestre Ambroso. Eu sou uma dessas Uhum. pessoas, né? Mas eu acho que a gente teve essa ajuda política, né, nessa Uhum. época, assim, né? Mas, mas realmente, assim, a gente tem essas pessoas, né, que ainda tocam esses Sim, instrumentos, assim. Então, isso é um privilégio mesmo para o Brasil, né? Apesar de sim, todas sem as dúvida. coisas horríveis que a gente vive aqui, as pessoas, elas mantêm fazendo, né, o desejo Uhum. ali, a prática, a brincadeira, né? Isso Sim. ficou forte aqui pra gente, assim. Enfim, e daí você estava contando que você tocou nos grupos tradicionais e tal, e você chegou no Brasil em 2007, né? E aí, como que foi esse negócio da música aqui quando você chegou no Brasil? Então, eu vim fazer um curso de filosofia, né? Tecnicamente era, pá, não vai lá para tocar, né? Tu vai lá para fazer o curso. Você veio Mas, fazer um curso de obviamente, filosofia, né, de Jeffrey? filosofia. E era para voltar em Igual eu fui 2010, fazer no um curso de máximo. biologia para tocar, né? Entrei no curso de biologia para tocar. Então, né? Sim. E era para ter voltado em 2010, mais ou menos, ou seja, né? Aquele período de uma graduação no máximo e voltar. Mas aí, bom, já sabia que eu cheguei já procurando bandas de metal, assim, metal extremo, e eu gosto muito de brutal death metal, né? Então essa era a minha linha, technical brutal death metal, né? Que é uma aspiraceira, muito quebradeira, assim, e um pouco insalubre para os ouvidos melódicos da maioria, da grande maioria. Então, e daí aqui não achei bandas, digamos, logo, nos núcleos que eu tava, não tava achando esse gênero, né? Musical. E Aham. as pessoas. Não, eu gosto de um Beatles. Ok, Beatles. Eu gosto de AC/DC. Ok, ok. Eu gosto de Purple. Mas daí pô, eu não gostava de rock, né? Nunca gostei de rock. Eu gostava de metal extremo. Pronto! Então, quando chegava nesse quesito de guitarra pesada, chegava já no cair de paraquedas, assim, ó. Pipocava, ó, era assim a minha trajetória, ó. Blues, caía direto no grunge, assim, dava uma pipocadinha assim no Nirvana, assim, mais ou menos que eu adorava muito. Depois caí só na brutalidade. Então era isso. E daí o resto, você gosta de música barroca? Claro! Você gosta de música brasileira? Adoro. Então, agora, rock, não gostava. Enquanto todo mundo gostava, eu não gostava. Mas quando eu cheguei aqui, todo mundo Uhum. gostava, velho. Então, eu ia trocar ideia E o com os aqui, amigos. para situar as pessoas, é Florianópolis, né? Florianópolis, Então você Florianópolis, saiu de uma Floripa. ilha e foi para outra. Pra outra ilha, né? É a minha sina, né?
Então, daí eu comecei a tocar com bandas de rock ali, formado por exemplo, eu comecei numa banda que era Os Terceiros, que era uma banda lá do CFH, um amigo meu da filosofia, que a gente começou a tocar post-punk também. Então, teve várias misturas ali. Tem uma época que eu toquei com o Taro também, mais ou menos em 2009, se não me engano. É o Taro Luckenbach, que é do Parafuso Silvestre, nosso grande Maravilha. querido Taro. Uhum. Aham, que a gente começou junto na filosofia. Então a gente já trocava ideias musicais, fazia jam, nossa. E daí a gente começou uma banda chamada Super Provisório, que era uma banda de free jazz, com várias influências psicodélicas. Tinha um cara que tocava dois sax, assim, um tenor e um alto, ao mesmo tempo, com respiração circular. E o Taro também tocava bateria, mas tinha músicas que eu tocava guitarra, eu tocava baixo, com cheio de efeitos, pedais, ali, uma psicodelia com oitavadores, com drives. E era free jazz, só que meio metalizado, sabe? Então, depois eu comecei agora, tipo, com bandas de brutal mesmo aqui. Banda de thrash metal, que daí fazia festivais na UFSC e pela ilha, tocava nos locais de metal com várias bandas. Às vezes era tipo, pô, eu não posso aceitar mais compromisso porque eu tô no meio de uma pesquisa lá na filosofia, não posso. E daí eu tocava com umas bandinhas pipocadas, assim. Ali eu comecei a conhecer vários cenários aqui de Floripa, né? E depois eu falei, um dado momento eu falei, cara, não, agora eu quero tocar no cenário de música brasileira, né? Todo o Brasil, né, cara? E daí eu comecei agora a procurar, digamos, atividades musicais com música brasileira, né? Com a famosa MPB, e não só. E daí eu comecei a tocar com várias cantoras daqui também. E depois comecei um trabalho com o Júlio Peixoto também, a Pedro que Ronca, o Rafa. Então, daí entre várias outras bandas, né? E esses projetos continuam, às vezes, até hoje, né? Então, até hoje ainda tem esses laços. Volta e meia, eu já tô voltando a tocar com os grupos ou algumas pessoas da antiguidade, quando eu cheguei aqui. E Sim. também, gente, né, Lê? A E gente tocou no Flores do Nilo, né? Nós dois, sim, 2010. sim. E depois passamos todos os outros anos querendo encontrar, mas você com mil Sim. coisas. Oh, meu Eu Deus. com mil coisas, né? A gente nunca Geminiano, né? conseguia, né, Diego? Sim, sim. E eu sempre moro Mas nos locais assim, eu diferentes, acho. né? Tipo Rio Vermelho, tipo coisa assim, que às vezes há mobilidade também com os instrumentos. Daí o cara tem que fazer toda uma logística. Muito louca, né? Quem me dera ter uma navezinha. Sim. O que tu ia falar? Então, eu Desculpa. acho muito legal. Eu acho muito legal, assim, você tá falando aí, metal brutal, né? Você falou. E Brutal aí Death tem Metal. várias pessoas aqui que contaram que a paixão era o rock, né? O Fia, o Cláudio Sim, Rabeca, sim. né? Eu acho que o Portela também. Então, assim, é engraçado, assim, essa paixão pelo rock, né? E eu acho, uma vez eu estava num lugar lá em São Paulo, fui assistir o pessoal da Barca. E aí depois eu conversei com o Marcelo Preto, que canta ali, né, na Barca. E aí eu falei, nossa, porque eu gosto demais, eu acho muito, eu acho que a Rabeca, pra mim, é igual uma guitarra e tal. Aí ele falou assim, Nossa. mas a música tradicional, ela é rock and roll. E aí, quando ele falou aquilo pra mim, fez um sentido, sabe? Assim, porque eu acho que realmente, assim, eu acho que a música tradicional brasileira, assim, a música, o choro é, beleza, tradicional, mas assim, né? Vamos combinar que ele tá dentro no rondozinho ali, né? Tem um negócio ali Ya, que ya. não é tão brasileiro, assim, no sentido é, afro-ameríndio, que tem aqui, que tinha aqui, que Sim, nunca sim. foi que sempre foi colocado a par, né, do que era considerado música, assim. Eu tô falando mesmo dos grupos, enfim, tradicionais mesmo, né, de fandango, de Aham, aham. congada, de cavalo marinho, de candombe, que é super fechado, que é só as pessoas uma vez por ano que pode ir numa festa de candombe, né, em Minas Gerais. Tô falando desses lugares, assim. E eu acho que é muito rock and roll, sabe? Assim, Sim, tanto é sim. que Sim, sim. se aguentar uma sambada de maracatu rural, uma sambada, né, dos maracatus lá da zona da Mata Norte, ela começa assim, umas 9, 10 horas da noite, isso acaba quando amanhece, Aham, aham. né? Então é a noite inteira, o pessoal tirando verso ali, improvisando, com os batalhões do Isso, maracatu exato. dançando, assim. Então, Sim, sim. pra mim não tem coisa mais rock and roll que isso não, sabe? Não, E a até. Rabeca também, com as suas
né, com os harmônicos e, Yeah, yeah. enfim, até os desafinos e tudo que a Rabeca traz, assim, de Sim, sim. ruído, o pessoal chama de lobo, né, os luthiers, quando a gente está tocando uma nota que tem uma frequência estranha, tá com lobo, né, então o lobo da Que Rabeca, da hora isso. todas essa sujeira, essa poeira, que tem tanta história, assim, isso é muito rock and roll, assim, né, e eu acho que musicalmente também, a gente também pode falar sobre questões musicais, né? Assim, escalas e, enfim, e todas as questões modais também, mas e não é a Sim. intenção, eu acho, da live ficar falando esses conceitos aí, até europeus, né? Mas eu Não, mas acho é que é um super, universo super, super. muito próximo, né? Muito próximo, Sim. assim, e Inclusive não é o à toa conceito de riff, que as né? pessoas gostam. Como? Inclusive o próprio conceito de riff também. Normalmente a gente atrela essa ideia do riff como uma coisa mais moderna, uma coisa mais metal, mais rock, mas já em várias comunidades de músicas africanas, indígenas, já tem esse Sim. conceito moldado ou Aham. não, digamos, de frases repetitivas ou não, ou sobrepostas ou não, em formas rítmicas, que dão uma cara a uma canção, a uma música. Então, em várias músicas tradicionais que são de locais onde são, digamos, fusões culturais do mundo ameríndio, mundo africano e mundo europeu, essa ideia desses riffs, assim, tradiça dos povos autóctones, né, permanecem dando liga, às vezes é uma harmonia, às vezes, não, mas eu estou usando lá, sei lá, estou usando uma música tonal, mas tem elementos rítmicos Uhum. ali que já, a gente fala, não, mas isso aqui é um riff, é a mesma ideia que foi pro Stardust on Aham. It, how it transformou no rock, hein? E daí tem no blues, então, daí tem, a gente vai ver as Sim. genealogias, muitas vezes são coisas flertáveis, né? Que a vez se bifurca, mas ainda tem um cheirinho, né? Então, e a, então a Rebeca, por Sim, e a exemplo, coisa então, nossa, dos encontros e dos desencontros, assim, né? Das sim, frases sim. também. E, enfim, eu acho que é muito rock and roll isso, assim, né? Eu Muito, acho muito. que é muito próximo nesse sentido, né? Assim, Inclusive e também eu há acho que locais que faz tem, por todo sentido. exemplo, locais que têm influência também do mundo islâmico também, mundo árabe como um todo, assim, mas falando mais dessa influência islâmica, tem certos movimentos de música que eu não vou entrar muito em detalhes, que o próprio metal já traz, digamos, através de bandas como Megadeth, Metallica, bandas famosas assim, tipo, né, então até as próprias bandas de metal progressivo que começaram, o próprio prog dos anos 70 que começou a trazer esses elementos da Índia, do mundo norte-africano, Médio Oriente, né? Que tem essas escalas, digamos, exóticas, né? Ao ponto de vista da música Aham. ocidental, que daí, tipo, tem nas comunidades autóctones também. Então, aqueles riffs às vezes de prog ou de metal, digamos, progressivo ou de thrash metal, a gente ouve sem distorção nas comunidades, sabe? Então, às vezes o rock já faz aquela volta assim e olha na direção de uma coisa que já estava lá. Então, tipo, Uhum. falando do norte da África, então nem se fala, né? Com essas escalas, as escalas chamadas Dondim, por exemplo, né? Que é tom, semitom, tom, semitom, Aham. né? Que já dá esse desdobramento até que tem no jazz também, né? Essa escala de menor harmônica, por exemplo, que é tão usável hoje em dia. Mas enfim, eu estou me empolgando, só a gente ia falar de musicologia o tempo todo. Amor. Adoro. Eba! Então, e é engraçado porque, já saltando pro disco, né? Que a gente vai falar dele também hoje. Meia-noite, minha gente, sai o disco no Passo da Rabeca em todas as plataformas digitais. Vocês ainda podem fazer o pré-save. O link do pré-save está na bio. É só entrar lá e fazer o pré-save. Ah, tô treinada. Luana Will, que é minha produtora maravilhosa. Oh, Obrigada. menino! É isso Querido. aí. Aprendi direitinho. Mas assim, falando já sobre o disco, Jeff. Primeiro assim, né? Era a pessoa que eu ia gravar esse disco, fato, né? Assim, eu aprovei esse edital aí e foi surpresa ter sido aprovado, porque eu não estava acreditando muito que ia dar certo, né? Porque é tanta gente, né? Sim. Sempre concorrendo, assim, é tão difícil ganhar essas coisas. E rolou, assim, eu acho que rolou porque tinha que acontecer mesmo, e foi um pouco de. Foi uma âncora para mim durante a pandemia poder fazer esse disco, porque eu só faria ele se fosse assim, né? Se tivesse realmente necessidade dele acontecer, né? Porque agora foi uma época muito tensa pra gente, né? Enquanto músicos, assim, a coisa de tocar, de criar, ficou vazio, né? Assim, ficou muito vazio.
Então, a feitura desse disco acabou virando um projeto de sobrevivência, assim, mesmo, né? Assim, dessa pandemia, né? Emocional e musical e artística, né? E eu fiquei muito surpresa com o que o disco virou, né? Porque a gente fez esse disco à distância, né? Ele existia, o Jeff participou em 2018, quando eu fiz meu TCC de música, foi um disco de música autoral para a Rabeca, o TCC. Foi o primeiro TCC que foi um disco autoral, não foi uma pesquisa numa escola ou, sei lá, sobre um gênero musical, foi um trabalho de criação mesmo, assim, no curso de música. E o Jeff participou desse TCC, né? Tanto me salvando na parte técnica de gravação, quanto gravando também uma das músicas, né? E, e aí, quando teve esse edital, eu pensei, quem eu vou chamar que dá conta de fazer um trampo comigo, que é multi, que, enfim, vai entender. Aí eu falei, é o Jeff, né? Então agora é a hora. Ele topou, rolou, né? E aí a gente fez essa gravação desse disco no semestre passado. Eu ia para Florianópolis gravar o disco lá, mas como a pandemia ficou crazy, a gente adiou o disco, depois não sabia como fazer, aí fiquei com medo de perder o prêmio, fomos gravar do jeito que a gente conseguiu. Então a gente fez a distância mesmo, e acabou com essa coisa, a distância acabou propiciando a presença de pessoas que não estavam no projeto. Então eu pude chamar algumas pessoas para gravarem à distância e estarem no projeto. Mas o fundamento sonoro do disco foi construído junto com o Jeff, né? E a gente ia fazendo reuniões mesmo do Zoom, né? No Zoom, conversando, eu mandava para ele umas ideias, aí ele me devolvia outras, né? E a gente foi costurando isso. E é engraçado, assim, a conexão com o que a gente estava falando antes, que eu mostrei uma música que a gente fez junto que chama Batuco para uma compositora, cantora brasileira, super conhecida, e ela falou: Nossa, isso parece música do leste europeu. Eu falei, gente, realmente ficou diferente, né? Porque assim, a mistura foi outra, mas a sensação Sim. de alteridade sonora, né? De sentir que é uma coisa assim mais exótica e ao mesmo tempo meio tradicional, mas não é daqui, né? Não é Aham. brasileiro, né? E aí eu achei muito legal, assim, isso, né? Eu não te contei isso ainda, eu acho. Mas daí a gente gravou, acho que foram 6 músicas juntos, né? O Jeff gravou baixo e gravou violões também, gravou cavaquinho, gravou clarinete e flauta. E, enfim, foi uma loucura, né, Jeff? Assim, eu queria que você falasse um pouco disso. E aí tem uma música que a gente fez em especial, que é uma das minhas favoritas do disco, assim, que vocês vão ouvir hoje, depois de meia-noite, que se chama Batuco de Minas, né? Que na verdade é um desejo antigo que eu tinha de fazer uma música com o Jeff que fosse inspirada no batuco, que é um gênero musical de Cabo Verde. Aí, se você puder falar do batuco, enfim, e do disco também. Ya. Então, falando dessa Melhor você música falar que eu, né, gente? Batuco, minha favorita também, Luiz. Mas assim, então, pra galera que tá chegando e que já chegou. Então, o batuque é um gênero de música cabo-verdiana que a palavra vem do nome batuque, né? Que eram gêneros de músicas percussivas que, digamos, eram feitos nos países colonizados. Os portugueses tinham a tendência, às vezes, de falar o nome batuque, para generalizar. Mas, e daí tem, então, alguns ritmos que compõem esses tais de batuque. E em Cabo Verde, esses batuques, eles aconteciam dentro de um fenômeno cultural chamado tchabeta. E também tinha outros, como finação, que são gêneros musicais. E essa que é o batuque da tchabeta, já são atrelados a movimentos de dança também, e de origem matriarcal. Porque eram as mulheres que faziam escondido na época colonial, e elas que organizavam as ideias dos clãs das pessoas escravizadas. Ou seja, era um movimento de resistência, muitas vezes, para luta de libertação de escravos, luta de libertação nacional. Isso já nos primórdios assim, da nossa colonização, no século XVI, XVII já. Então, e o batuque era muito mal visto pelos colonizadores, porque eles não sabiam exatamente o que as pessoas estavam tramando. E eram as mulheres, as anciãs, com as mais novas, que mancomunavam, digamos, as táticas de resistência. Porque tinha a prosa e tinha a dança e o ritmo. E os tambores em Cabo Verde foram proibidos, né? Tanto tal como aqui no Brasil, mais ou menos até o século XVIII, né? Então, depois teve um renascer desses instrumentos
né, digamos, percussivos, e vários outros apareceram. As calimbas, por exemplo, meio que, acho que ainda tem aqui no Brasil, né? Instrumentos tipo calimbas, Tem. assim, tocadas No assim, Brasil tradicionalmente. foi o lugar que a coisa conseguiu, que os tambores e as tradições percussivas e melódicas africanas conseguiram ficar mais, Sim, né? sim. Eu estava lendo sobre isso nos Estados Unidos, que teve uma lei em 1700 e que foi devastadora, assim, foi destruir todos os instrumentos mesmo, por isso que não tem tambores, Sim, né? sim. Nessa tradição norte-americana teve, enfim, uma escravidão brutal lá, mas teve essa lei que proibiu mesmo a utilização de instrumentos, Exato, e exato. destruíram mesmo os instrumentos Sim, todos, sim. né? O nosso aconteceu a mesma coisa. Isso Inclusive, aconteceu, por exemplo, que dava tambores tem em mais. Cabo Verde? Por exemplo, um país africano, então deve ter um montão de instrumentos de percussão tradicionais. Daí a gente pensa, uau, djembe, dum-dum, que, uhul, nada disso. A gente acaba fazendo, a gente acabou inventando uma forma de driblar o sistema colonial na humildade que o povo tinha de vocês podem tocar seus instrumentos europeus. Aí chegava as violas 10 cordas, a gente repicava. Quem tá tocando Sim, aí, nego? Não, tô tocando aí uma música portuguesa, assim, ok. Daí acorde lá menor, mi maior, música tonal, ok. Ou então, talvez nem na época que ainda não tinha nem a transição da música tonal, mas tinha essas músicas de festa portuguesa, né, popular, e daí a gente dava um jeito de trazer nossos ritmos, assim, percussivos, né? Então, a nossa forma, às vezes, de tocar violão vai lembrar muitos ritmos e muitas formas de tocar brasileiro, porque teve uma necessidade próxima, né? Então, de dar uma fusão, assim, para manter algumas ideias. Então, o nosso cavaquinho sim. também caiu lá também, na mesma forma que veio para o Brasil. A gente herdou o cavaquinho do norte de Portugal também, e ali ele virou um instrumento rítmico também, um dos principais que mantém, digamos, as claves. Ele é praticamente um instrumento que é tal como, talvez, uma clave, talvez um instrumento de marcação, e daí ele que é o epicentro de os ritmos tradicionais. Mas no caso já do batuco, era feito tocado nas pernas, assim, nas coxas, né, das mulheres, porque não podia ter som alto também por causa para não denunciar a presença delas quando elas escapavam do onde a gente poderia falar das senzalas nos termos brasileiros. Então daí, então elas faziam esses encontros e só percussão corporal. E ali tinha dança, tinha prosa, e daí os homens não participavam. E logo após ele começou a ganhar mais força assim, na comunidade da Ilha de Santiago, né, que era onde tinha esse batuco, e ele começou a virar um gênero musical. Então, já na época da independência de Cabo Verde, já esses gêneros das músicas dos camponeses, as músicas, digamos, proibidas pelos colonizadores, começaram a ganhar mais forma e mais potência. Então, tem outro gênero chamado Funaná, por exemplo, que tem gaita ponto, que a gaita ponto caiu de cabeça no século XIX ali, porque era uma forma que os colonizadores acharam de tentar dissuadir a população de tocar os tais batuques e as músicas percussivas e tradicionais dos interiores, né? Então, começou a estimular a polca. Não, não, vamos tocar vira-vira portuguesa, dança chuva, que tem fácil de aprender, as concertinas, né? Que eles falam, né? Então, a gaita ponto. E daí o que aconteceu? Os instrumentos foram entrando nas músicas tradicionais e mantendo o mesmo ritmo, né? Só que daí agora ganha um acordeãozinho, por assim dizer. Então, no caso, esse batuco que a gente gravou, então, ele tem essas células rítmicas, né? Ao mesmo tempo também tem várias fusões nossas, né? Que são bem... tem a nossa querida Sim, mas rabequeira ali. tem, por exemplo, esse seu violão, né? Esse violão Sim, super rítmico, né? yeah. Que conversa, né? Tem a rabeca, Tem a né? Fazendo ali rabequinha. uma Tem o violão melodia pompal também. Gucci, né? Aham. Sim, sim. Então, ai, tô doida pra vocês ouvirem, pessoas que estão aí. Tô Uhul. doida pra vocês ouvirem o disco, pra contar pra nós o que que vocês acharam. E teve as outras também, né, Jeff? Não sei no que você gostaria de comentar alguma coisa sobre as outras músicas também, não Ah, é. sei. Então, eu achei muito dinâmico também a nossa forma também que a gente conseguiu trabalhar, né? De montar essas ideias também, porque eram várias células rítmicas, né? Dos tambores, que às vezes convertiam em alguma célula para um instrumento, depois experimentava, o Sim. baixo faria alguma coisa para conversar, cruzar. Então, foram várias camadas, né? De produção, até chegar no, mais ou menos os protótipos, até o momento para gravá-las, né? Então, eu gosto muito É, dessas ideias de camadas também, né? De instrumentos que se sim, comportam dialogando tanto com percussão, porque eu também tenho um pouco essa visão meio percussiva dos instrumentos, como o piano, por exemplo, como o baixo não é escusado de falar, e violão, mas talvez por causa dessa visão, digamos, de
cultura rítmica e melódica e harmônica tudo numa só, digamos, eu me sinto muito estimulado quando tem essa forma de composição também. Então ali, Uhum. no caso, por exemplo, o A clarinete gente, também. a gente fez coisas que não existem, né? Assim, então, quando a gente foi gravar, por exemplo, vamos fazer uma linha de baixo. Quando a gente vai gravar alguns gêneros que já existem, né? A gente fala, faz aí uma linha de baixo de afoxé, de samba, né? De coco e tal. Mas a gente fez algumas músicas que foram compostas a partir de toques, por exemplo, de candomblé queto, né? Então, Sim, o Baião de Oiá é um desses exemplos. Então, é uma música que eu criei a melodia para Rabeca, partindo de um toque que se chama Daró, que é um toque tocado dentro do candomblé queto para Yansan, para Oiá, que é uma orixá, né? Então, como é que a gente fez? Eu peguei algumas variações do tambor rum, que é um improvisador, né, desse toque no terreiro, e eu e o Jeff fomos investigando linhas de baixo possíveis, né? Porque o baixo, ele é parente do rum, sim. né? Ele é um instrumento que ele é o mais grave, né, de todos. Então, a gente foi pesquisar no rum sonoridades que dariam para o baixo fazer junto, né, com a melodia. Então, a gente acabou tendo que criar linguagens de baixo, por exemplo, né, para algumas das músicas, e partindo da percussão, né, que foi o lugar também Sim. de onde eu compus algumas músicas na Rabeca, né? E daí vocês não imaginam o E quanto que eu aí, aprendi com a Lê também, que é uma enciclopédia brutal, assim, do conhecimento não, eu não sou das enciclopédia. brasilidades. E daí tinha várias células, assim, da hora, assim, que eu nunca escutei, não sabia nem como tocar, ela mandava aí já o áudio, a vocal às vezes, né, Lê? Já meio que Sim, selecionado, assim, as células, né? Daí, tipo, e uma complexidade enorme de ritmos, né? E de polirritmia também, né? Que é um outro ponto que eu adoro também. Mas pra mim era sim, tipo uma criancinha num parquinho, assim, com todo respeito, né? Assim, muito. Uau! Assim, sabe? Quando tem tantas possibilidades de brinquedos sim. e de diversão que quer fazer tudo de uma vez. Então, ao mesmo tempo, eu queria muito essa coisa também, né? Então, eu me diverti muito nesse processo porque era som que não acabava mais, né? Material sonoro, né? E dá para formar outros ritmos a partir daquilo, né? Se for permitido, claro. Não mexendo na tradição dos outros, né, gente? Mas as possibilidades são infinitas, né? Acho que teria material para compor ainda mais 10 CDs a partir dessa mesma, né, Sim. desse mesmo E a gente, encontro, a gente né? fez uma coisa assim, que eu pelo menos não conheço, né? Se alguém conhece aí, conta pra nós. Mas a gente, por exemplo, gravou música que era rabeca e clarinete, né? Clarinete é um instrumento bem distante, assim, das tradições de rabeca, né? A gente não escuta muito esse encontro. Então a gente se arriscou em alguns aspectos, assim, né? Sim. De também fazer essa mistura, né? Porque a gente pensa música, é uma música, toca aí, qualquer instrumento você toca, né, essa música. Mas existem as linguagens, né, dos Exato, instrumentos. exato. Existem, Os enfim, territórios. sonoridades que a gente está mais acostumado com o instrumento, que fica melhor sendo tocado na rabeca, melhor sendo tocado, sei lá, no violoncelo, enfim. Sim. E daí a gente tentou juntar, né? A gente juntou, ficou bonito pra caramba. A gente juntou a uma melodia que com voz e rabeca. Então a gente realmente fez isso aí que o Jeff falou. A gente trabalhou com muitas camadas, né? Então tem muitas camadas de voz também, né? E os instrumentos todos meio que conversando, assim, sem muita hierarquia entre eles, né? Que eu Exato, acho que foi exato. uma coisa bem legal do disco também. E que eu acho que é uma coisa que a gente escuta assim de primeira, que a gente fica na dúvida, isso é voz, isso é sopro, isso é rabeca, o que que é isso, né? Então tá um disco muito gostosinho, assim, com essas texturas, né? Muito encontradas. E é doido porque foi a distância, né? Eu acho que o maior desafio Sim. nosso foi a distância mesmo, né? Porque a gente tinha que gravar e mandar, e aí o trem tinha que chegar lá, e a pessoa tinha que abrir o programa e tinha que funcionar, né? Tudo, assim. Então as tecnologias aí ajudaram, mas também deixava a gente meio doida às vezes. Sim. A E... gente teve Mas alguns enfim, probleminhas também de conexão entre as DAWs, né? Então o arquivo às vezes chegava meio pipocado, assim, com algumas defasagens de latência de tempo.
Então a gente não Sim, conseguia sincar e mandava de novo, porque era gravava num programa, mandava para o outro, abria no programa lá, os BPMs não funcionavam. Então teve todo um altas logísticas para poder administrar isso, né? E conseguir sim. E a conversar assim logística com de aquele. gravação, né? Tinha um Sim, período para entrega, né? Então, exato, exato. é, tinha que gravar em Floripa, aí mandava para cá, e o pessoal em Recife devolvia. Então, tinha essa coisa da distância, né? Eu acho que Yeah. se esse disco tivesse sido feito presencial, ele ficou massa. Mas ele teria ficado 10 vezes mais alegre, no sentido da gente ter ficado alegre no processo, né? Porque a gente ia poder se encontrar, se ver, né? E tal. Enfim, mas eu estou muito feliz dele ter acontecido, da gente ter conseguido finalizar ele, né, e colocar ele Bom, no mundo a partir de meia-noite, está disponível, bom. e agora as pessoas poderem ouvi-lo, e eu espero que logo menos também a gente consiga fazer um show, né, Jeff, Então, de né? lançamento desse disco aí, Muito, muito. super importante. Né? Teve a presença do Luiz Ferming, teve a presença de Rena, Sim. Dandara, Luana Flores, do Léo, né? Então, Camila Menezes também de Minas. Então, muita gente legal que a gente precisa de se encontrar para fazer esse som chegar nas pessoas, né? Presencialmente, E vai faltar gente, hein? né? Porque são tantos instrumentos ali também, né? É muita percussão também, né? As Muita percussão, clavinhas, muita bonito. voz, muita rabeca, Ah, né? as Vamos fazer uns cordas, clones aí. né? Ai, bom demais, querido. Ah, Mas, super, gente, super. hoje a gente está aqui nessa live no Passo da Rabeca Convida com o Jeff Nefecturo, músico multi-instrumentista de Cabo Verde, que reside em Santa Amaro, né? Agora? Agora a Santa Maria da Imperatriz. Santa Amaro da Ó, Imperatriz, Santa Catarina. até E, mais. enfim, fizemos aí um disco no Passo da Rabeca, que sai meia-noite em todas as plataformas, com várias participações, feita à distância, com muito amor. Enfim, prazer enorme, Jeff, ter você aqui, né? Eu que Escutar um diga, pouquinho da sua Maninho. história, né? De algumas partes ainda que eu não sei, porque eu já sei mais um tantão, 10 anos conversando, né? Né? Sobre essas costuras nossas. E, e é muito bom ouvir as histórias dos músicos, que a gente vê, assim, as células motivadoras, né? Que fizeram com que a pessoa se tornasse o que ela é hoje. Enfim, um grande prazer ter você nesse disco, ter você como amigo. Enfim, pessoas, busquem Jeff para ouvir os trabalhos dele, que ele é genial, viu? Ah, que honra. E a gente segue aqui nessa vibe boa até meia-noite, esperando o disco sair. E você aí que ainda não fez o pré-save, vai no link da bio e faça o seu pré-save, porque isso faz o disco se esparramar mais, né, nesses algoritmos doidos. E a gente segue, né, nesse projeto. Temos mais lives ainda na semana que vem, na próxima. A gente vai se encontrando por aqui, por esse perfil. Tá bem? Beijo grande pra Coisa você. linda, beijo grande. Muito honrado, Maninha. Valeu demais, Jeff. Se cuida aí, daqui a pouquinho a gente vai encontrar, né, para fazer um som. É Yeah. nóis. É nóis. Até mais, Maninha. Beijão, gente. Obrigada por virem aqui na live e escutarem nossas prosas. Tamo junto aí, viu? Força para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.